Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Quem gosta de cinema sabe as muitas sensações que um filme é capaz de proporcionar. Afinal, quem nunca saiu de uma sessão pensando nos personagens, na história, ou simplesmente se gostou ou não do desfecho da narrativa? Se diversos mundos se abrem para os espectadores, não é diferente para quem está por trás da construção de cada cena. Roteiristas, diretores, atores, produtores, a cada etapa da produção de uma obra audiovisual, os profissionais têm sempre algo a acrescentar. Uma engrenagem que conta com o universo criativo que existe dentro de cada um. E é sobre a magia do cinema e também sobre as múltiplas formas de aprender que a linguagem cinematográfica oferece aos estudantes que vamos falar no programa de hoje. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. A relação entre cinema e educação é o nosso tema de hoje. Por isso, convidamos Zé Brandão, coordenador pedagógico do estúdio Escola de Animação, e também Elizabeth Bulara, que é secretária executiva do Cineduc, uma organização que relaciona cinema e educação. Cineduc muitas vezes já esteve aqui no Salto, né, Elizabeth? Sim, seja muito bem-vinda novamente. Zé Brandão também. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, eu acho que é a pergunta central desse programa aqui, porque eu acho que é importante que os professores que nos assistem, o público que nos assiste, pais também, possam entender do porquê que a gente está falando dessa relação aqui, né? Como é que a linguagem audiovisual pode potencializar as múltiplas aprendizagens, como a gente falou lá na abertura do programa, de crianças e jovens. Vamos começar pelo Zé. Bem, para mim isso faz um total sentido porque eu como estudante vivi isso na pele, né? E eu não tinha como dar muita vazão a esse meu desejo de desenhar e tal. E na minha escola não havia um lugar, né, para eu praticar isso. E era engraçado porque era uma aptidão que eu tinha, né? Era um talento que eu tinha, mas que ficava renegado a uma segunda importância, né? A minha família sempre observava muito as minhas notas de matemática, de português, de física, e achava que aquele desenho, aquela minha prática de desenhar, na verdade, atrapalhava a minha formação, né? E hoje eu vejo isso como uma deturpação, assim, né? Que, na verdade, é um talento que muitos alunos, né, que estudantes no Brasil inteiro têm, alguma aptidão para as artes, seja desenho, seja para as artes visuais, e que muitas vezes não é contemplado, né? E aí é uma forma de inteligência e que, no meu caso, por exemplo, especificamente, eu era considerado um mau aluno, né? Porque não tinha tanto interesse por outras áreas, né? Essa minha experiência foi tão profunda que a criação do Estúdio Escola de Animação veio dela, né? Quando a convite a Baluarte, que é a empresa que junto com a gente organiza o Estúdio Escola de Animação, ela na época falou que eles tinham uma intenção de fazer algo para estudantes, não sabiam exatamente o quê, e para mim foi muito natural, porque era uma coisa que me marcou muito, assim, como a minha autoestima como jovem estudante ficou prejudicada, assim, eu me sentia meio um pária, assim, ali, porque os meus interesses eram outros. Pois é, agora vamos ouvir a resposta da Beth. Como é que o cinema, como é que o audiovisual pode potencializar as aprendizagens aí de crianças e adolescentes, Beth? Bom, para começar, né, assim, isso é uma pergunta que tem múltiplos aspectos. Você já falou um aspecto importantíssimo, mas existem outros, né? Existe o aspecto do leitor, né? O audiovisual é uma linguagem específica e, como toda linguagem, tem delicadezas, digamos, tem sutilezas e que, de uma certa forma, ela precisa ser aprendida, né? E hoje em dia, por exemplo, a sociedade criou múltiplas maneiras de se expressar. Ela se expressa através de muitas linguagens e, às vezes, assim, numa tela de computador, na mesma tela, você tem várias linguagens. Você tem a linguagem escrita, que até mesmo sendo escrita, ela tem um componente visual, porque ela é diagramada, ela tem uma tipologia. E aí você tem desenhos animados, desenhos sem animação, quer dizer, né?
desenhos animadinhos, mas estáticos. Você tem fotografia em movimento, você tem fotografia fixa, você tem música, ruído, fala, tudo numa mesma tela, possivelmente. Então, é preciso também aumentar a competência de leitura de todas essas linguagens. O audiovisual hoje a gente está mais do que imerso no audiovisual, né? Nós estamos aqui fazendo um audiovisual e é preciso aprender não só a ver a linguagem mais explícita, de mais fácil decodificação, mas também todas as partes mais sutis que tem dentro de uma tela retangular. E para isso é fundamental um ensino também, um ensino que possa potencializar a atenção da gente para essa tela, que possa estimular o prazer da gente ver coisas boas, de ter novidades, né? De ver linguagens novas, de ver estéticas novas, porque isso vai aumentando realmente, alargando a nossa visão de mundo, né? A gente sabe que a arte alarga a visão de mundo porque ela oferece outras leituras diferentes da que a gente está mais acostumado. Ela oferece outras possibilidades, ela pode vir a romper com preconceitos já arraigados nas pessoas, porque ela estimula a percepção e estimula, digamos assim, a revalorização de determinadas coisas que são ditas para a gente. E também esse aspecto maravilhoso da pessoa ter mais elementos para se expressar, poder escolher mais linguagens para se expressar. Nessa primeira parte aí que você falou de olhar para isso, para o audiovisual como uma linguagem, portanto uma linguagem que precisa ser lida, decodificada, você falou, a gente precisa ler além do que está óbvio ali, né? Do que está de cara na tela. E aí, o que a gente pode, que elementos você poderia dar, só para a gente começar essa conversa, assim, do que está além do óbvio, do que está ali mais subliminar, que é bacana para a gente também, quando está pensando em se formar, em se aproximar mais dessa linguagem, a que ponto a gente precisa estar mais atento? Olha, eu sou fotógrafa, né? A minha origem é cinema, mas eu trabalhei muitos anos como imprensa, com fotojornalismo. Eu acho importante a gente aprender a olhar fotos com mais cautela, com mais vagar, onde a gente pode realmente observar o que tem nesse espaço fotográfico. E isso é importante porque o cinema, a televisão, quer dizer, os meios audiovisuais, eles se baseiam na fotografia de um modo geral. E quando a gente vai para o cinema, às vezes o olhar da gente às vezes tem até que dividir com a legenda, né? Mas o olhar da gente acompanha muito o personagem, seja um personagem fictício ou um personagem real, no caso de um documentário, acompanha o personagem, mas perde muito do que tem nesse enquadramento. Então, a gente sabe que uma imagem, como você falou, elas são criadas meticulosamente, não é verdade? Uhum. Elas são compostas meticulosamente. O enquadramento que você tem uma pequena coisinha ali que, de repente, te dá uma informação maior, né? Sobre aquele personagem. Os cenários são compostos de acordo com o personagem. E quando a gente olha melhor para esse entorno, para esse retângulo, para esse quadrado, enfim, para o suporte visual que você tem, você consegue perceber melhor essa composição e você consegue perceber melhor o que esse autor está te dizendo. Que mensagem é essa? Exato. Agora, Zé, a gente começou falando, você é do Estúdio Escola, mas para o público poder conhecer melhor o trabalho de vocês dois, né? Você é coordenador pedagógico desse projeto, né? Que recebe alunos jovens do ensino médio, né? Que querem aprender aí o processo de animação. Como é que funciona, né? Como é que funciona o projeto e quais as etapas? Qualquer aluno que se interesse, igual a você, eu faço um desenho bacana, um dia eu quero entender esse processo da animação. Aí chega lá e começa a participar, como é que funciona? A gente percebeu que, né, faltava isso, né, dentro da formação de muitos jovens, inclusive faltava eles saberem que
inclusive o desenho animado pode sim ser uma opção de profissão, né? O desenho animado, o audiovisual pode ser uma opção de profissão. E então a gente, inclusive, foca num público que está justamente indo para o mercado de trabalho, né? Por isso essa coisa do ensino médio, né? Que assim, que eles estão decidindo se vão começar a trabalhar, se vão fazer um curso técnico, se vão fazer um vestibular. Então, a gente sentia que faltava, né, para essas pessoas. Então, a gente começou modestamente, né, com um curso para 2 turmas, né, de 15 alunos. E isso agora a gente já está no 5º ano, né, que é um curso totalmente gratuito, né, a gente inclusive financia as passagens e a alimentação. Infelizmente, até hoje é só no Rio de Janeiro, mas é uma coisa que a gente gostaria de ampliar. Inclusive, a gente tem um desejo de criar um método que a gente possa explicar pessoas que tenham o desejo de replicar isso em outras cidades. Muito interessante isso, porque tem muita gente em outras cidades que assistem a gente que pode se interessar em implantar. Isso, e aí é uma coisa que, na verdade, é uma atividade fora da escola, né? A gente, na verdade, a atividade que a gente faz dentro das escolas é o convite para participar desse curso. E aí esses alunos fazem 6 meses de aula, são 2 horas por dia, 2 dias por semana, em que eles aprendem o ofício de animação numa simulação de como funciona um estúdio de animação, né? Por isso que se chama Estúdio Escola de Animação, porque a gente ensina para eles na prática, né? Então, eles obviamente têm também aulas teóricas, eles têm aulas que são mais expositivas, mas a maior parte do curso é um ensino prático mesmo. Por isso que eu sou o coordenador pedagógico, porque eu sou uma pessoa com experiência em estúdio de animação. E todo o conteúdo do nosso curso é simulando, né, o cotidiano de um estúdio, né? Que é uma coisa bem específica. Pois é, eu queria saber, assim, a gente vai poder falar mais disso, mas eu queria saber logo assim de cara, quando você fala tudo isso, quais são as expectativas desses jovens, ou quais são os ideais, as ideias que eles têm de um estúdio de animação quando eles chegam, e como é que isso se transforma, eu imagino que se transforme, né, ao longo desse processo, da vivência, do curso lá. O que é muito legal é que, assim, eles chegam com a expectativa de fazer grandes sucessos do cinema internacional, né? Todo mundo quer fazer o Rei Leão, né? Eles chegam e querem fazer o novo Game of Thrones, entendeu? E aí eles percebem que, na verdade, né, a animação é um ofício muito laboral, é quase artesanal, né? Apesar de a gente, se vocês chegam lá, tem um computador por aluno, eles usam uma mesa digitalizadora, né? Então, assim, parece tudo muito tecnológico, mas ainda é uma artesania, porque no fim das contas a gente está, sim, esculpindo um desenho por quadro a 24 quadros por segundo, né? Então é muito artesanal. E aí muitos, quando veem esse processo, o primeiro é um susto, né? Porque aquele glamour, né? Tipo, vai trabalhar com desenho, vai ser tudo tranquilo, você quase não vai trabalhar. Ele percebe o quanto aquilo dá trabalho. Então, só para explicar para quem é leigo e está nos acompanhando, 1 segundo tem 24 desenhos. Exato, tem 24 quadros. A gente tem várias técnicas, né? A gente não vai se aprofundar tanto aqui, mas a gente geralmente consegue fazer com que um desenho dure 2 quadros. Então, 1 segundo, na verdade, são 12 desenhos. A grosso modo, né? Entendi. Avalie um filme, minha gente, longa-metragem de animação. Imagina, né? Pra você ver, um profissional de animação num estúdio, aqui no Brasil, no Rio, existem médias de mais ou menos de 5 a 10 segundos por dia que um animador profissional executa, né? Um animador profissional produz num dia de trabalho de 8 horas, de 5 a 10 segundos por dia. Então, imagina, precisa de muita gente. Então, esse é um segundo momento. É quando eles percebem que aquela atividade também vai ser uma atividade em grupo.
é quando eles percebem que uma das primeiras coisas que eles precisam abrir mão é daquele egoísmo de querer fazer o seu único projeto. Então, na verdade, é uma coisa, como você disse, multidisciplinar, né? Eu, como contei mais cedo, na minha escola eu não era muito contemplado com as coisas para quais eu era mais inclinado para fazer, que era a arte audiovisual, mas é um momento em que eu tive exposição a um conteúdo audiovisual brasileiro e que eu percebi que era possível fazer audiovisual no Brasil, mudou minha vida. Então, acho que isso é um pouco isso que a gente tenta fazer, que é dizer, olha, é possível e isso, só essa coisa já abre muita cabeça. Agora eu queria ouvir também a Elizabeth, sobre o Cineduc. Cineduc, a gente já fez alguns programas no Salto sobre a importância dessa relação entre cinema e educação. O Cineduc sempre foi uma referência, né? Tem uma trajetória de muitos anos, mas para quem está chegando agora, ainda não viu o Salto ou não viu o Salto com o Cineduc, queria que você pudesse falar aí um pouquinho do trabalho do Cineduc com cinema e educação, né? O Cineduc, como você falou, ele tem uma longa trajetória, é uma entidade muito antiga, a primeira no Brasil a lidar com esse assunto. Começou em 1970, então nós temos quase 50 anos, né? Bom, por conta dessa trajetória da entidade, o Cineduc acabou abrindo muitas frentes, porque na época em que ele começou e durante muito tempo, houve uma solidão muito grande da gente nessa área, então faltava tudo. O Cineduc começou a trabalhar na formação de crianças, jovens e professores para o audiovisual, tanto para leitura como para realização. A gente começou fazendo em Super 8. Nossa. Né? A gente tem um acervo de mais de 100 filmes feitos em Super 8 por crianças na década de 70. Depois sumiu o Super 8, aí veio o VHS, e aí a gente tem... Enfim, tem um acervo bastante grande, mas o Cineduc entrou também na área de produção, na área de exibição, porque o segmento de filmes para a infância e para a juventude era muito restrito no cinema comercial, então... A gente fazia algumas coisas paralelas com produções diversas vindas de vários lugares do mundo, inclusive a primeira mostra internacional de filmes infantis e juvenis, na década de 80 ainda. Entramos na elaboração, por exemplo, do pensamento do cinema e educação, e muito por causa da ligação do Cineduc com entidades de outras partes do mundo. Né? Essa solidão foi acabando. Ainda bem, hoje a gente tem muita gente boa trabalhando nessa área. A academia abraçou a ideia do cinema e educação, então a gente tem praticamente em todas as grandes universidades gente pensando academicamente essa relação. Seja na área da educação, seja no cinema, sim, ou ambos juntos, ambos juntos, vezes. Como na UF. A UF, por exemplo, hoje tem uma licenciatura em cinema, quer dizer, prepara professores para trabalhar com jovens, e tem saído gente muito interessante, algumas delas trabalhando com o Cineduc hoje. Legal. Né? Então, o que a gente fica feliz é porque o Cineduc nunca teve esse caráter, que eu acho maravilhoso, de ser profissionalizante. Assim, a gente vai formar para ser um bom espectador. A gente quer formar público, um público que possa aceitar bem filmes com linguagens diversas, que possa quebrar os estereótipos das linguagens que a gente recebe com mais frequência, né, do cinema comercial, dos blockbusters. Não que eles não sejam bons, interessantes e deliciosos, mas outras possibilidades também existem, outras cinematografias. E mostrar que cinema não é só aquele clássico de Hollywood que todo mundo quer, aquele filme que tá bombando que todo mundo quer assistir. Sim, né? sim. Sim, pipocão. Eu acho que é isso. E agora, quem quiser se encaminhar, quem se apaixonar tanto que quer fazer, né? Tem gente que se apaixona e só quer ver. Aí vira até crítico, né? Ou faz um blog, ou faz mas tem outra profissão, mas tem os que se encaminham também para ser profissionais de cinema, e a gente acha isso muito bom.
Pois é. Zé, e no caso de vocês, assim, você falou um pouco dessa ideia do jovem, das percepções iniciais sobre essa própria trajetória numa escola de animação e de como isso vai se alterando ao longo do próprio processo, né, da vivência ali no curso. Vocês acompanham esses meninos e meninas depois que eles saem? Tem uma ideia de quantos de fato engrenam na carreira, quantos fazem disso uma possibilidade para uma escolha ou outra, e aí também propondo diálogos entre essa área da animação com outras áreas afins, enfim, como é que vocês têm acompanhado essa situação aí? A gente teve em outubro de 2017, agora, a gente teve a formatura da 5ª turma do Estúdio Escola, 60 alunos se formando, né? E aí eu vou usar como exemplo o discurso de um próprio aluno que pegou o microfone para agradecer a oportunidade do curso e disse que ali ele encontrou uma família também. Porque o que acontece é que quando você une vários estudantes, vários jovens que têm a mesma aptidão e que, de repente, essa aptidão não estava sendo contemplada nas outras áreas da vida dele, de repente, na vizinhança dele não tinha mais ninguém que gostava de desenhar, ou na escola dele, o fato dele desenhar, isso não estava levando ele a algum lugar. Quando ele encontra seus pares, quando ele encontra pessoas que gostam do que ele gosta, ele realmente se encontra um lar. Então, quando você me pergunta se a gente continua acompanhando, a gente continua acompanhando e é muito fácil, porque eles continuam vindo até a gente. A gente fez a formatura do 5º ano, mas tinha alunos do 1º ano que foram assistir a formatura e que na verdade, já estão fora do curso há um tempo. E então, o Estúdio Escola, ele não tem necessariamente um caráter profissionalizante, porque a gente acredita que isso é só uma introdução ao mundo do desenho animado, porque é uma profissão que você leva pelo menos uns 3 anos para realmente se tornar um profissional. E é crescente no Brasil essa profissão, bem crescente, bem crescente. O audiovisual, apesar da crise no Brasil hoje, é um setor em crescimento. Algumas pessoas não sabem, mas o audiovisual hoje no Brasil movimenta mais do que o turismo, né, em termos de PIB mesmo. Então, é uma profissão em crescimento Mas, assim, o ideal, o que foi legal foi ver que muitos deles testemunharam, assim, realmente uma melhora de vida, porque encontraram esses pares. Então, a gente recebe pais que falam, poxa, eu achava que meu filho estava meio perdido, mas ele, poxa, se encontrou aqui. E eu entendo muito isso, porque você vê, né, uma experiência, você fala, né, de como a formação de plateia, de público também é importante, essa coisa do contato do cinema na escola. Isso mudou minha vida. Eu não me esqueço do dia que exibiram na minha escola Ilha das Flores. Jorge Furtado. Sim. Assim, aquilo mudou um pouco minha vida. Assim, primeiro, porque eu entendi que o audiovisual brasileiro não eram só as telenovelas. Isso, para mim, já foi uma grande revolução. Eu achei aquela linguagem tão diferente, eu achei a linguagem daquele filme tão diferente. E realmente, né, eu comecei a olhar o audiovisual brasileiro de outra forma. E aí esses alunos, eles acabam se tornando melhores alunos dentro da escola também. Porque eles começam a perceber que por ser uma coisa multidisciplinar, eles podem fazer tudo com aquela ferramenta, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar aos dois. Muitos jovens falam, imagino que isso deva acontecer, achou que era chegar lá, desenhar e acabou, né? Você tem N etapas num processo de construção, seja da animação, seja de um filme, né, ficção. Você vai pensar o roteiro, você vai pensar a narração, você vai construir o personagem, você vai ter que construir uma história para poder contar naquela animação. Enfim, quando você diz multidisciplinar, é multidisciplinar mesmo, né? Que exige um envolvimento, de fato, naquele projeto, né? Como é que vocês veem isso como isso de potência dentro da escola? Porque muitas vezes a escola talvez tenha receio de trabalhar com essas questões do fazer, né? Porque pode parecer que dá muito trabalho tentar organizar, tentar trazer, botar o aluno aqui, vamos juntar o grupo aqui, e aí abre mão dessa potência que é uma garotada discutindo, criando. Eu vi uma animação de vocês, o Vegana, Sim. Que eu rolei de rir, assim, eu não achei que o final ia ser aquele, né? Óbvio, né? Você fica talvez até criando uma expectativa para o final do desenho, e o desenho dá uma... Né, a garotada deu um nó na sua cabeça ao pensar num outro final. Não vou contar o final para você poder ir lá na internet e assistir.
Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho muito importante isso que ele falou, né? O fazer é uma possibilidade também de... Quando ele percebe que ele pode e se expressar através de uma outra linguagem que não é a verbal e não é a escrita, e que, sobretudo, o cinema, o filme, de um modo geral, é uma atividade de grupo. Eles têm que aprender a trabalhar em grupo. Eu acho que isso é um aprendizado maravilhoso. Tem que aprender a ser generoso, porque a não sentar em cima da sua ideia, bater o pé que a sua ideia é a melhor. Ele tem que saber abrir mão, ele tem que saber pensar em conjunto e criar em conjunto. Isso eu acho que já é um ganho educacional muito grande, né? A gente saindo da questão só do aprendizado de conteúdos para aprendizados de vida, né? É fundamental você saber trabalhar em grupo, você ter essa perspectiva da generosidade que é necessário quando você trabalha em grupo. E do diálogo para encontrar soluções para problemas comuns ali, né? O diálogo que anda tão difícil na sociedade hoje em dia, né? Totalmente. Né? E uma sociedade que nos empurra, de alguma forma, para o individualismo. E para pensar, muitas vezes... Desculpa te interromper, o que eu pensei aqui, para pensar o óbvio, né? Porque a animação, por exemplo, pode... Eu acho, não desmerecendo os outros gêneros, mas no caso da animação com juventude, você tem uma potência ali de criação da juventude para pirar, né? Pirar, como eles falam, né? Viajar na maionese mesmo, que é o desenho, né? O Vegana, por exemplo. Já fui a vários festivais de animação e você vi ideias, meu Deus, eu nunca pensaria em algo assim, uma solução. Eu vi um desenho animado que era aquele abridor de vinho, né? Que ele virava um ET, o abridor de vinho virava... Isso é uma potência para o jovem viajar e deixar de pensar o óbvio, não? Sim, é porque é isso. Se você vai fazer um filme em que você está esculpindo 24 quadros por segundo, você tem que pensar muito na história que você está fazendo, porque se você vai ter que ficar, às vezes, 6 meses, 1 ano, produzindo um curta-metragem sobre aquela história, então, realmente, você tem que pensar em cada detalhe, em cada aspecto, né? O Steven Spielberg falava que adorava que os animadores eram ótimos diretores, porque era uma coisa de cuidado, de paciência, de atenção ao detalhe. Você tem que ficar ali horas ali, né? E é engraçado, assim, é isso que eu tô falando. É tão multidisciplinar, por exemplo, a animação é basicamente você trabalhar, né, o tempo e o espaço, né? Como o objeto se move em relação ao espaço e ao tempo. Então, isso tem muito a ver com matemática, por exemplo. Se você vai fazer um objeto se acelerando quadro a quadro em animação, você precisa fazer cálculos matemáticos, equações. Então, assim, só um exemplo, né, de como é multidisciplinar. E como isso é aplicado de várias formas. Por exemplo, alunos que hoje apresentam trabalhos na universidade ou na escola em forma de animação. E a animação ela é muito boa para isso. A gente tem visto, eu acho que os espectadores devem ter visto várias vezes também, às vezes algumas teorias e até temas complexos, quando muitas vezes a gente vê vídeos na internet, eles são feitos com pequenas animações, porque você pode acrescentar gráficos, desenhos que deixam aquela informação mais fácil de absorver, né? Então, acho que é um ganho. Essa animação entrar um pouco mais nas escolas, acho que vai ser um ganho não só para os alunos, mas os professores também. O ganho é, inclusive, temático, né? Quando você tem filmes que abordam situações vividas, né? De múltiplas maneiras e com múltiplas estéticas, com metáforas, né? Metáforas são coisas importantes da gente poder ler. Sim. Né? Saída dessa linearidade, né? Então, de repente, você tem jovens, a gente recebeu lá no Festival do Rio, na Mostra Geração, alguns anos atrás, uns 3 anos, 2 anos, um grupo que fez um filme. Eles tinham feito um trabalho sobre história do Brasil, era um trabalho de grupo e eles se reuniram na casa de um dos jovens. E um pessoal de 15 anos, mais ou menos, e fizeram um trabalho escrito lá, com desenho e coisa e tal, e um irmãozinho
eles deram mole, o irmãozinho foi lá e jogou cola e colou coisas assim, e eles, puxa, temos que apresentar isso. Filme de terror. Exato. O que nós vamos fazer? Aí eles pegaram uma câmera comum, né, uma câmerazinha digital, fotográfica, que também pode filmar, e eles resolveram fazer uma brincadeira com a história do Brasil, com o descobrimento. Então, eles falaram assim, bom, se em vez do português ter colonizado o Brasil, eles tivessem chegado e sido colonizados pelos índios, culturalmente. E eles fazem essa brincadeira. Como fazem caravelas chegar aqui? Foi uma bacia d'água com barquinhos de papel que eles ficavam brincando lá com a bacia. Não, então eles chegaram, pum, virou a bacia e os barquinhos chegaram. E tinha aulas em Tupi, as aulas eram todas em Tupi, Guarani, e é muito divertido, muito crítico com relação ao próprio pensamento da história. E a forma como ela é contada, né, pra gente. E esse vídeo, feito para um trabalho, entrou para a Mostra Geração. Entrou. Eles mandaram para a Mostra Geração, para o Festival do Rio, o programa Videofórum, que é o programa onde a gente há muitos anos mostra filmes feitos por jovens, né, crianças e jovens. E depois discutem. Eles armam um grande debate. Então, esse tipo de iniciativa é mostrar, assim, de linguagem usada, que é uma linguagem... Bom, a gente não tem avião. A gente vai fazer um filme em que alguém vai viajar. Não tem avião, mas a gente recorta um avião de uma revista, ou a gente brinca que alguma coisa é um avião. E a metáfora, a brincadeira simbólica vai andando. Eu acho que isso é um processo muito rico de reflexão. Ao mesmo tempo, os professores usam muito já filme, não é nenhuma novidade, mas eles buscam muito só o conteúdo. Então, seria interessante que eles pudessem ampliar isso, né, no sentido da arte, que foi o que a gente falou no início. Pois é, no próximo bloco a gente vai falar mais dessa questão do trabalho dos professores, porque eu sei que você no Cineduc, vocês lá desenvolvem também uma série de ações voltadas para esse público. Sim. Como eu disse, o Salto para o Futuro continua já já. A hora do último intervalo, o debate sobre cinema e educação continua daqui a pouquinho. Não sai daí. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos falando da linguagem cinematográfica como aliada no processo educativo. São nossos convidados Zé Brandão, coordenador pedagógico do Estúdio Escola de Animação, e também Elizabeth Bulara, secretária executiva do Cineduc, Cinema e Educação. Aqui no final do bloco anterior, a Elizabeth estava falando da questão dos professores, da importância que os professores pudessem ampliar esse olhar na hora do trabalho com cinema, sobretudo, né, com a produção audiovisual, para além só da questão de apreciar, de assistir, mas também investigar um pouco as técnicas, a produção, tudo isso. Vocês no Cineduc desenvolvem um trabalho voltado para professores, né? Como é que é isso? Desde o início, né? É. Porque é muito importante pegar essas pessoas que são as multiplicadoras, né? Na verdade, apesar de já ter crescido muito essa área, ainda são poucas pessoas para tanto aluno que precisa ter oportunidade de experimentar tudo isso. Os professores são os multiplicadores, né? São as pessoas que, na verdade, vão estar no cotidiano dentro da escola e que alguns já fazem há muitos anos, né? Sobretudo dentro do município do Rio de Janeiro. A gente já tem pessoas que fazem há 15 anos, né? Com seus alunos, professores de salas de leitura, fazem muitas animações. Enfim, é importante que a gente possa oferecer uma possibilidade aos professores de ampliar um pouco também esse conhecimento sobre a linguagem, de se apropriar dessa linguagem para poder transmitir isso para os seus alunos, seja vendo cinema, ampliar o seu repertório de filmes também, sobretudo de cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro sofre um bocado, né, ainda com preconceitos. Né? As pessoas até hoje. Isso é uma coisa curiosíssima, porque a gente tem produções premiadíssimas no mundo, né? E avançamos muito nas questões técnicas, estéticas, né? E por no volume de produção, temáticas. Né?
Por que ainda esse olhar preconceituoso? Eu acho que isso é uma coisa histórica, né? É uma coisa que vem... você ouve com muita frequência. Filme brasileiro é muito Tem a ver com ruim. autoestima, né? Eu acho. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que tem a ver com um pouco da autoestima do nosso povo, assim, que assim, a gente, por exemplo, no caso específico de animação, que é onde eu tenho mais segurança para falar, a gente, nos últimos anos, a gente teve a animação brasileira indicada ao Oscar de melhor longa de animação. A gente teve a animação brasileira, na verdade, ganhando o principal festival de animação do mundo, que é a Annecy. Né? O Brasil ganhou a Annecy em 3 anos seguidos. 2 anos com longa-metragem, 1 ano com curta-metragem. É o maior festival de animação do mundo. E eu ainda vejo, né, comentários nas redes sociais quando comentam as animações do nosso estúdio de animação, né, que eu tenho um estúdio de animação, dizendo assim, nossa, não é que essa animação é boa e é brasileira. Que coisa, não? Assim, dizendo que uma animação brasileira ser boa é algo surpreendente. Já parte da premissa que se foi feita no Brasil... É ruim. Só serve se for Pixar. Eu posso estender isso para toda e qualquer produção brasileira. Né? Você fala, bom, então, se um filme da Lars Bodansky agora ganha o prêmio na França, não sei o que lá... Sei lá, ele... Sabe assim, foi sorte, ainda né? existe uma dúvida. As pessoas têm uma mentalidade meio confusa. Agora, pois é, Ilha das Flores. Você pega um filme como Ilha das Flores, um curta, 13 minutos, um filme que influenciou a linguagem de documentários do mundo inteiro. Até a televisão. A reportagem. Eu cansei de ver reportagens onde existia aquele suspense que ele faz com tomate, até cultivar tomates, né? Então, assim, é uma obra-prima. Ele, entre os 100 filmes, e aí a gente bota 100 filmes da história do cinema brasileiro, ele é considerado um dos 100 melhores filmes. Porque ele é fundador em alguma medida, né? Ele é fundador de uma estética, de um padrão de narrativa, de vários elementos ali, né? Agora, quando você mostra... a gente trabalhava muito com Ilha das Flores quando o filme foi feito e nos anos subsequentes. Depois a gente parou de trabalhar porque, felizmente, esse filme rodou e a gente trabalha no Brasil inteiro, né? E quando a gente fala no Brasil inteiro, é no Brasil inteiro mesmo, Caxias do Maranhão, Manacapuru, Ijuí, a gente anda bastante. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, é um nome lindo, né? Mas, assim, então todos os lugares que a gente ia já tinham visto e a gente achou isso maravilhoso. Só que a fila andou. E as novas gerações não viram. Então, a gente está voltando a trazer... Né? Porque é isso que você falou. É uma estética nova, é uma narrativa diferente e que ela é, sobretudo, muito impactante porque você começa rindo da redundância. Você vai rindo da redundância e pum, de repente. E é um filme que talvez não tivesse... pelo menos, assim, a minha visão, de repente o Jorge Furtado vai falar que nem nunca viu, sei lá. Mas, assim, que depois, eu vendo um pouco da história do cinema brasileiro, fui ver a velha Fiá. De Humberto Mauro, E aí você fala assim, pô, Jorge Furtado viu esse filme, né? Porque... Não, porque tem essa... Sabe? Então, assim, ou seja, será que o Jorge Furtado não assistiu o Velha Fiá? E aí eu assisti o Jorge Furtado e isso me influenciou. Por que influenciou tanto pra mim? Porque eu vi que era brasileiro. E isso, pra mim, fez toda a diferença. Porque quando eu vi um filme americano, parecia realmente isso. Mas os americanos são os heróis do mundo. Eles conseguem fazer isso. Aí, quando você vê um brasileiro que fez e você gosta tanto quanto ou até mais, aí você fala, não, peraí, eu também posso fazer, então? É possível? A relação é outra, né? Ele é feito com recursos muito... com recortes, sabe, assim, são recursos muito simples, muito baratos, né? Onde você fica ressaltada a criatividade. E isso também é uma grande lição para todo mundo. Você acha que a gente está vivendo um momento no cinema brasileiro de uma preponderância, e aí não vai nenhuma crítica, aos filmes de comédia, né? Eles têm uma preponderância no sentido de público, porque você vai para o cinema e aquela plateia prefere, aquele público brasileiro prefere aquele filme, tem bilheterias altíssimas. Você acha que muito, em relação a esse fenômeno, né? Brasileiro, Brasil, você tem um olhar para o cinema de que precisa ser essa diversão
que está mais no campo do cômico. E quando você pega filmes mais, eu diria que te fazem pensar mais refletir densos, mais, que tenham, né, uma densidade de reflexões, isso, não, então é brasileiro, é chato nesse sentido, então eu não vou querendo ver. E aí é o velho afiar, né? Estava o público lá naquele lugar. Estava o público no seu lugar. Estava lá o público no seu lugar. Não é um pouco mesmo dessa formação, de uma ausência de uma formação de plateia? Para ver filmes. Tudo isso, porque o que acontece, na verdade, tem muito a ver com o que ele falou também. Existe uma história do cinema. Essa história do cinema é mundial. A Europa começou a fazer filmes ao mesmo tempo que os Estados Unidos. Só que a Europa passou por 2 guerras. Né? A Europa passou por 2 guerras mundiais que, nessa época, não se fazia filme. Você pega, assim, o entre guerras, sim, pouco se fez durante a guerra e teve o neorrealismo italiano, por exemplo, que veio no finalzinho da guerra. Mas nisso a indústria americana, que estava lá, próspera, prosperou ainda mais, porque ela vinha trazendo os produtos dela, jogando na Europa, jogando no resto do mundo, e criou um padrão estético, criou um padrão de linguagem, criou um American Way of Life na cabeça da gente, inclusive estético. E vamos dizer a verdade, fazem filme de catástrofe, por exemplo, como Maravilha! ninguém. Eles adoram destruir Nova York. Ninguém. Fazem filmes muito bons o tempo inteiro. Só que os outros países também fazem filmes muito bons, inclusive o Brasil. Né? Então, nós temos hoje uma diversidade enorme de temas, uma diversidade... Sim, os que chegam mais são esses que você falou. Esses têm tela. Isso acaba refletindo na animação também, porque, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errada, mas a gente exporta animador para o mundo inteiro, né? Sim, Tem estúdios no mundo que querem animadores brasileiros, porque Sim. tem uma qualidade estética e, né, uma capacidade de reinvenção. Sim. Que, às vezes, em outro país não tem, né? Me corrija, eu estou errada? Não, você está certíssima. Eu tenho um estúdio de animação, como eu já disse, e só esse ano, o ano passado, desculpe, de 2017, a gente perdeu 9 animadores para o Canadá. O Canadá é um polo, né? Porque, né, acho que é mais, até para os brasileiros também, tá mais fácil de se adaptar a uma cultura ocidental também. Eles descobriram essa mina de capturar animadores, que é o Brasil, né? E assim, eu acho que isso acontece porque o brasileiro, ele realmente ele acaba chegando lá e sendo pau para toda a obra. Enquanto alguns pessoas que estão criadas ali daquele meio ali, seja o americano ou o canadense, já de início são muito especializados, né? São muito especialistas em determinada área, né? Porque o cinema e a animação é multidisciplinar, então tem muita gente que é específico de uma área. O brasileiro chega e ele já tem mais jogo de cintura e tal. Cobra lateral, cabeceia, apita o jogo. Isso, e aí isso está sendo muito apreciado. E xinga a mãe de juiz, né? E é isso também, né? A gente também tá exportando também criadores e diretores, né? O Carlos Saldanha, que é um brasileiro, hoje faz filmes nos Estados Unidos, né? Faz filmes americanos e até usando o Brasil como temática, né? Ele fez o filme Rio, que é um filme que fala sobre o Rio de Janeiro, mas é um filme americano. Agora, Zé, tem esse ponto da questão das comédias que a Bárbara fez. A Beth falou da questão das telas. Esses filmes são os que têm telas. Você apontou animações brasileiras que ganharam prêmios, inclusive o mais importante do mundo na área da animação. E essas animações não chegam ao público, não chegam ao cinema. O que falta aqui? Me parece que está além da questão pura e simples da autoestima do povo não querer valorizar porque achar que aquilo ali é brasileiro e não presta. Eu acho que tem uma questão comercial também que impede essa comunicação, né? Do produtor com o seu público. Sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Eu acho que a distribuição é um gargalo, e aí a distribuição do produto brasileiro, ele é um gargalo não só no cinema. Se vocês depois chegarem alguém aqui que fabrica brinquedos no Brasil, como é que ele coloca brinquedos na prateleira? Porque, né, as pessoas, às vezes, no audiovisual, existem algumas... leis de incentivo, existem algumas atividades governamentais para fomentar a indústria, e as pessoas às vezes chamam isso de protecionismo, né? Lei do audiovisual, essas coisas. E
Mas isso acontece com tudo, né? Os Estados Unidos é super protecionista no sentido do conteúdo americano. Então, por exemplo, quando uma rede de cinemas brasileira faz um acordo com uma distribuidora americana, fica difícil dela colocar o produto brasileiro na tela também, né? E os acordos, assim, de empresas muito poderosas, é difícil competir, né? Se você não comprar esse filme, depois você não pode comprar o outro. Se você vai passar esse do herói, você também tem que passar esse daqui infantil. Pacote, né? E existe hoje um fenômeno também que é mundial. E não é só na área do audiovisual. Quer dizer, de alguma forma, eu fico brincando, assim, que na década de 80, até a década de 80, a gente conseguia saber qual um novo livro daquele escritor maravilhoso, as bandas que apareciam. Então, você conhecia bandas novas, você conhecia, né? Maestros de música erudita também, novos. Hoje em dia, você tem uma quantidade enorme de gente produzindo coisas maravilhosas no mundo e que não chegam mesmo. Um grande exemplo são os 400 filmes do Festival do Rio, os 400 filmes da Mostra de São Paulo. Né? Desses, muitos poucos vão ter tela no Brasil. Mesmo os grandes filmes franceses, de grandes A gente tem um exemplo na autores. casa, que a gente tinha um diretor, Eduardo Nunes, super premiado com um longa dele fora do Brasil, e quando veio para a tela brasileira, ele ficou uma semana. Sim. Ele ganhou prêmios em festivais no mundo inteiro. Mas essa é a regra para E ficou filme brasileiro. uma semana na... Inclusive, tem toda uma campanha para que as pessoas prestigiem os filmes brasileiros na primeira Se semana. você for na primeira semana e tiver um público significativo, ele consegue ficar segunda. É claro que existem fenômenos, como, por exemplo, Que Horas Ela Volta, que foi ficando. Algumas outras produções conseguiram isso, mas isso é um fenômeno em termos de filme, né? Então, assim, existe o gargalo que ele falou, existe um problema que é um problema da exibição, a distribuição, o lançamento de um filme é muito caro, a não ser quando você já tem por trás alguma distribuidora de peso, como é o caso da Globo Filmes, por É exemplo. um pesão. Sim, porque eles conseguem colocar até dentro da novela, coisa assim. Você já viu o tal filme? Sabe assim? Então, é uma outra coisa, né? Então, a dica que fica aqui, né, para essas férias, que os professores, os pais, os alunos estão assistindo, prestigiem filmes brasileiros, animações brasileiras, filmes brasileiros, e para a escola aí formar esse público, para poder olhar esses filmes e não ficar só num segmento ali do humor, que não temos nada contra, mas existe aí um leque, né? Uma diversidade imensa de filmes. De temas e gêneros. De temas, de gêneros. E de tamanhos. Tamanhos que eu digo longas, se é longa, curta, médias. Documentários, ficções, animações. Quer dizer, a gente tem uma riqueza muito grande, uma oferta muito boa. Quer dizer, o professor pode realmente, assim como o pai, né? Os pais podem ter uma escolha mais ampla e na verdade, o professor também, ele pode ter acesso através do porta-curtas, através do curta ou curta, de filmes de curta-metragens. E eu sou adepta tanto dos festivais de animação, eu vou a todos, quanto do Festival do Rio e da Mostra Geração. Recomendo quem estiver aqui no Rio e puder participar. Gente, muito obrigada, foi ótimo essa conversa, que pena que passou rápido, o cinema é sempre, né, dá sempre vontade de falar mais, mas a gente agradece muito a presença de vocês. Obrigado, Zé, obrigado, Beth. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês pelo convite. O Salto para o Futuro de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos as presenças do Zé Brandão, coordenador pedagógico do Estúdio Escola de Animação, e também da Elizabeth Bulara, secretária executiva do Cineduc, Cinema e Educação. Quer ver fotos e vídeos de bastidores e os principais destaques da nossa programação? É só seguir o Instagram da TV Escola. Lá você também fica sabendo quais os temas das nossas próximas edições e pode mandar perguntas para os nossos convidados.
A dinâmica é a mesma do facebook.com/TV Escola. A nossa equipe divulga os temas e você deixa as perguntas nos comentários. No Twitter, é só mandar a sua pergunta com a hashtag Salto para o Futuro. Pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter, não importa. O que importa é que você participe e faça o programa com a gente. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. A gente se vê aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.